Olá! Este é o programa Organização e Método. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal comprometido com a alegria da nossa família. Aqui conversamos sobre as demandas da nossa casa, rotinas da família, estudos, louvor, relacionamento, tudo para que nossa casa seja um lar de paz. Estamos estudando juntos como ser uma família que vence os desafios deste tempo com base bíblica e científica. E você que está por aqui já sabe, nosso conteúdo está disponível na playlist Organização e Método do canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Também é transmitido pelo canal 126 da TV. Compartilhe com um amigo ou um parente e venha conversar conosco. E qual o tema? Leitura bíblica em família. Neste primeiro bloco temático do ano, estamos tratando deste tema tão caro para nós. Em outros episódios, falamos da sua importância, das experiências das famílias que valorizam a palavra de Deus, de orientações para manter uma rotina de estudos e do uso de recursos para leitura com bebês, crianças e intermediários. E o que vamos tratar nesse episódio? De leitura bíblica com adolescentes e jovens. Você tem filhos adolescentes ou jovens? Tem sobrinhos? Eles leem a Bíblia? Como mantê-los atraídos pela palavra de Deus? E como a família contribui para que eles sintam o desejo de estudar a Bíblia? É o que vamos conversar hoje. E já chamo para essa conversa, a professora Fernanda Becali, que divide comigo esse trabalho, Organização e Método, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Késia, e a todos que estão conosco. É um presente estarmos juntas para conversarmos a respeito da leitura da Bíblia e do estudo, em especial com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, das famílias que vencem esse tempo presente alicerçados na palavra de Deus, né? Somos pais, somos mães que ensinam os filhos a terem a Bíblia como a nossa referência de fé genuína, de verdade, que alimenta e liberta os nossos pensamentos e de prática que se concretiza nas nossas ações. E hoje nós temos muito a conversar sobre esse assunto, né, Késia? Verdade. Eu tenho certeza que você de casa já está curioso para saber quem são as nossas convidadas especiais de hoje. Vamos apresentá-las, Fernanda? Vamos, são irmãs e professoras muito queridas de nossas igrejas em Vila Velha e em Cariacica. A paz do Senhor, Denise, a paz do Senhor, Rosane. Paz do Senhor, uma grande alegria estar aqui, né, participando desse momento tão especial. É uma honra para nós estarmos aqui junto com vocês. Nós que nos sentimos muito honradas, né? Denise é nossa irmã da Igreja de Praia da Costa 2, Castanheiras, aqui em Vila Velha, do Ministério do Pastor Anderson. É professora da classe de adolescentes, né, Denise? Isso aí. E Rosane é uma amiga de décadas, né, Rô? Hoje a gente pode confessar aqui. Rosane, compartilhei com ela tantas experiências, Késia, do grupo de louvor, do Minha grupo amiga de infância jovens, também. depois de casado, o nascimento de Gabriel, quantas coisas boas. Hoje, né, nós estávamos juntas na igreja de Morada de Campo Grande. Muitas bênçãos, não né, é? Fernanda? Um grupo de Muitas jovens experiências. muito fortalecido, né? E hoje Rosane está na igreja de Vila Capixaba, juntamente com Késia, no Ministério do Pastor Carmo e como professora de adolescentes. De adolescente. Essa é a minha classe. Já dei aula para pequenos, intermediários, mas sempre volto para os adolescentes. Que bom, meninas. Então nós vamos iniciar e vocês vão contar um pouquinho sobre vocês, para que quem está nos acompanhando possa conhecê-las um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho das famílias, da profissão, do trabalho voluntário na Casa do Senhor. Podemos iniciar com a Denise? Eu vou pela ordem alfabética, Rosane, pode Amém. ser? Pode. Então, muito bem. Eu sou Denise, eu sou casada com João Alexandre Guerino, né? Também faz parte do ministério lá da Igreja de Praia da Costa 2 de Castanheiras, juntamente com o pastor Daniel Moreira e também tem o pastor Sebastião Diniz. E nós temos um filho, né? Eu e o João, nós temos o João Miguel, que é o nosso presente, né? Uma bênção. E nós estamos já reunidos nessa igreja de Castanheiras há 6 anos, mas eu já estou na igreja já tem mais de 20 anos, né? Não vamos revelar aqui o tempo. E trabalho, né? Minha profissão, eu sou professora e pedagoga também há mais de 15 anos
e também trabalho na igreja, né, com a classe de sempre intercalando entre os intermediários e os adolescentes. Então, estou mais uma vez feliz de estar aqui participando desse momento, trazendo um pouquinho da minha experiência com a classe dos adolescentes. Que alegria, uma bênção. Denise Conta, é uma querida lá do Rosane. Dodge, né? Tudo bem. Eu sou Rosane Módulo, sou casada com Alex Módulo há 26 anos e sou mãe de Gabriel. Ser mãe de Gabriel é uma das maiores bênçãos que o Senhor me deu, porque eu não podia ter filhos, né? Tive esse diagnóstico e o Senhor quis que eu tivesse o Gabriel. Milagre. Tá? Né? É milagre. Então eu tive uma experiência muito grande com o nascimento dele. As irmãs da igreja que eu reunia me fizeram uma visita quando eu estava grávida, passei um período muito difícil na gravidez. E o Senhor disse uma profecia de que o Gabriel seria o renovo da minha aliança com ele. E isso tem acontecido há 20 anos. Glória a Deus. Né? Gabriel tem sido esse renovo. Sou especialista em departamento pessoal. Atualmente estou na função de administração de pessoal na empresa Fortebras. É uma empresa no segmento de autopeças, líder de mercado. Eu atendo hoje 50 lojas com aproximadamente 1.000 colaboradores e lidar com pessoas não é fácil, né? Muitas pessoas, né? Então, é um trabalho que é um pouco complicado. Mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pessoas. Isso está no meu DNA. Há 2 anos atrás, eu voltei para a faculdade, porque eu tinha um sonho de ser psicólogo, e estou tentando realizar. Não está sendo fácil, meninas. Mas vai conseguir. Porque a gente já não está mais novinha, né? Mas o Senhor me deu essa bênção. Consultei, o Senhor permitiu, e eu estou lá, lutando. Esta é a minha pequena história. Meu Deus, uma bênção. Amém. As meninas não querem revelar a idade, Kézia. Eu lembrei da tia Fatinha, que é a única ela que é a revela. Única. Ela é a única. E aí, eu Sim. quero fazer uma correção, porque no programa passado, a tia Fatinha pediu isso para hoje, porque os gestinhos é a partir de 2006 dos Louvores das Crianças, lembra, Isso Kézia? mesmo. E não a partir de 2016. Então, várias professoras muito amadas nossas, atenciosas, ligaram para a tia Fatinha tinha CD antes. E é verdade, é desde 2006. E tia Fatinha é dessa que revela todas as idades, é tá verdade. bom? Então, corrigido. Feita a correção. Inclusive, Isso mesmo. desculpa interromper, mas eu lembrei que assistindo o episódio, eu vi que eu estudei com o filho da Fatinha quando eu era adolescente. Maravilha, tá vendo? Meu Deus, como o tempo passa, ele já é pastor. É Falei, verdade. glória a Deus, você Uma participando Estamos dessa contando história. em décadas, Isso é aí. isso. E os gestos são uma experiência muito grande para todas nós que somos professoras, Sim, né? É uma benção. Foi um divisor de águas a questão Sim. dos gestos, né? Ajudou muito na dinâmica com as classes, né? No ensino. Na Foi alegria muito com as bom. crianças, muito, né? Muito bom. Meninas, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de quando vocês ganharam a sua primeira Bíblia? Vocês se lembram? Quem presenteou vocês com a primeira Bíblia? Com Você certeza lembra, foi. Fernanda? Eu lembro. Lembra? Foi Júnior que me deu de presente Sério? minha primeira Bíblia. Oh, esposa, vocês? Eu fui minha irmã, eu fui evangelizada por ela. Ela se converteu primeiro e ela teve um tempo de evangelização comigo. Eu era jovem ainda e ela que me deu a primeira Bíblia. Denise também lembra? Sim, com certeza foi minha mãe. Nós fomos para a igreja, né? Minha mãe com os 3 filhos pequenos, ainda crianças. E aí a minha mãe presenteou com uma Bíblia. Ela teve uma experiência com o Senhor, levou os filhos, né? E nós tivemos a nossa experiência de conversão ainda adolescentes. Então é muito gratificante estar nesse programa falando de uma coisa que eu vivi. Que eu fui adolescente na igreja e fui jovem na igreja. Então, uma bênção compartilhar e ter essa experiência da leitura bíblica com os adolescentes. E hoje como professora de classe de adolescentes. Que benção. A minha primeira Bíblia, quem me deu foi a minha irmã, assim como a sua, escreveu para nós assim uma profecia. Eu já namorava meu esposo, ainda era uma jovem, e ela disse que o Senhor era poderoso para estruturar as nossas famílias. Amém. Uma bênção, Uma não é? bênção. Agora, mas mesmo com a Bíblia, nós estamos diante de um desafio. Como ler a Bíblia pode se tornar um hábito diário e constante?
nós estamos tentando, né? Todos juntos, não é isso? Todos os dias tentando um pouco. E nós falamos em outros episódios sobre 7 elementos que podem contribuir para isso. Nós vamos retomar aqui. Todos estarem com a Bíblia, não é verdade? Além de estar com a Bíblia, os pais têm que dar o exemplo e ler a Bíblia com os filhos em casa. Ter um horário, ter um local, uma quantidade de textos, orar e, no caso dos bebês, crianças intermediários, ainda usar algum recurso pedagógico para uma leitura um pouco mais adequada para a sua idade. Sobre a importância de conhecer a Bíblia, nós vamos ler um texto conforme nos ensina Davi. Nós vamos ler um texto em Salmos 119, 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Nós estamos confiando na sabedoria do Senhor para nos ensinar sobre esse desafio de uma leitura consistente da palavra, não é verdade? Glória a Deus. E nesse episódio, Kézia, juntamente com as nossas queridas irmãs Denise e irmã Rosane, nós vamos tratar, então, da leitura bíblica com os adolescentes e com os jovens. O que difere, né, de ler com as crianças, intermediários? Episódio passado, a tia Fatinha explicou sobre as classes que nós temos na igreja, desde os bebês, e o que difere para os adolescentes. As crianças e os intermediários, diferente os adolescentes, eles já estão mais acostumados, né, com uma leitura maior, com uma leitura mais profunda. Eles conseguem manusear melhor a Bíblia, né, a posição dos livros. Nós vimos no episódio passado também que é a irmã Jana, que fez aquele quadro belíssimo. Lindo. E ela vai dar um de Sim. presente para a Olha que Organização e maravilha. Método, nossa estante benção. no Manaim. Isso é maravilhoso. E aí lá as crianças e adolescentes vão brincar, né, de colocar os livros na ordem saber a correta. sequência. Vocês Bom. cantam a música para É. saber a sequência? Eu canto ainda hoje. 66 livros, né? São 66. Então, os adolescentes, os jovens, eles já têm esses personagens, essas histórias com quem eles mais se identificam, não é isso? Ao mesmo tempo em que eles são chamados para ler a Bíblia com uma maior profundidade, né, Kézia? E também com uma maior frequência, né? Um texto maior que as crianças, os intermediários não dão conta, Sim. porque elas vão ali se cansando. E aí, meninas, nós sabemos que existem diferentes tipos de leitura e nós queríamos que vocês fizessem essas indicações hoje conosco, né? Dessas leituras com os adolescentes, com os jovens, pensar qual é a diferença que tem e explicar um pouquinho para quem nos acompanha. Bom, então olha só, os adolescentes, como vocês mesmos já colocaram, eles conseguem entender melhor a palavra, já tem um pouquinho mais de maturidade. Então, a Bíblia a gente pode ler na forma sequencial, podemos ler, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, a sequência de livros da Bíblia. É uma maneira de ler a Bíblia com os adolescentes. Também podemos ler da forma cronológica, na medida que os fatos históricos vão acontecendo. É um pouco mais complexo, porque a pessoa tem que entender o momento histórico e associar, por exemplo, os profetas maiores e menores ao tempo dos reis. Então, aí precisa de um estudo maior, talvez melhor aos jovens. Podem se dedicar a esses fatos históricos. E o que eu aconselho, o que eu sugiro, né, para quem nos acompanha, é iniciar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento é uma linguagem clara, é de fácil entendimento. Nós temos ali a questão do Senhor Jesus mostrando ali os seus milagres, o seu ministério, os ensinamentos através das suas parábolas. Porque o adolescente, a maioria, não todos, mas às vezes vivem um momento assim de indecisão, de questionamento, de precisando, né, se identificar. Às vezes assim, ninguém me ama, ninguém me entende. Isso é típico de um adolescente. Não que todos sejam assim, mas a grande maioria dos adolescentes busca se identificar. E quando você começa a ler o Novo Testamento, nós percebemos o amor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, quando você vê ali a demonstração do amor do Senhor Jesus em curas, milagres, maravilhas e até mesmo na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, eu acho interessante mostrar para os adolescentes como que o Senhor nos ama.
para que o adolescente tenha uma experiência com o Senhor, um Deus de amor e um Deus de oportunidade. Porque às vezes as famílias colocam o Senhor como castigo, juízo, punitivo. Nós sabemos que Deus é um Deus de juízo, mas nós queremos levar para o adolescente essa leitura bíblica pelo amor, pelo entendimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário e por tudo aquilo que Ele fez. Porque aí o adolescente pode pensar o quê? Deus é um Deus de oportunidade. Amanhã eu posso ter um comportamento melhor do que hoje. Amanhã eu posso ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Porque a palavra nos diz isso. O Senhor Jesus mostra o seu grande amor. E o adolescente também, ele gosta muito de desafio. Adolescente, ele tem que se sentir motivado, tem que se sentir instigado para ler a Bíblia. Então, a Bíblia, ela não pode ser lida apenas como aquela obrigação familiar de sentar e ler a Bíblia. Uma sugestão que eu dou também, essa eu faço com meu filho, é o desafio bíblico. Então, aí eu escolho um capítulo da Bíblia, no caso do meu filho que só tem 5 anos, eu falo a história bíblica, qual é para ele identificar. Para o adolescente, a gente pode colocar aí um capítulo da Bíblia, você faz uma pergunta para ele ser desafiado a ler o capítulo e descobrir aquela pergunta, aquela resposta ali. Então é interessante eu trabalhar até na classe dos adolescentes, eu gostava de fazer isso, porque eu dava um desafio bíblico num domingo para eles responderem na próxima EBD. E aí eles entre eles já queriam ler a Bíblia para achar a resposta. Então isso também ajuda o adolescente, desperta o adolescente no interesse da leitura à palavra. Porque ele foi desafiado, ele pode descobrir algo novo, ele quer trazer o comentário para o colega, então isso também auxilia na família. E o Novo Testamento em diante, também tem as cartas de Paulo, que também são experiências maravilhosas que o adolescente pode ler, meditar, o jovem também, né? Sim, também. De forma geral. Então, eu acredito que a família também pode escolher versículos. Nós temos ali o livro de Tiago, que é bem interessante, o livro de Judas também ali no Novo Testamento, para a família fazer uma meditação com esse adolescente. Que podemos aperfeiçoar, ou no comportamento, ou no pensamento, ou no dia a dia. O que essa palavra do Senhor está trazendo de crescimento espiritual para esse adolescente? Então, a leitura ela tem que ser, de certa forma, agradável, gostosa de ler, de fácil entendimento, mas também cabe uma profundidade, uma reflexão, um pensamento para construirmos um adolescente, ajudarmos o adolescente na sua construção de caráter como cidadão do céu, que é isso que nós mais almejamos, é termos adolescentes com experiências com o Senhor, adolescentes que busquem o Senhor na palavra, tenham o interesse de ler a palavra e crescer espiritualmente. Que isso aí. Né? Tá vendo, Kézia? É uma experiência diferente da leitura com as crianças, com os intermediários. Né? A Denise falou uma coisa muito interessante, a questão do desafio. Às vezes, na aula que eu dava para os adolescentes, eu lançava uma pergunta na intenção deles me responderem só na próxima semana. Eles ficavam tão ansiosos que antes de acabar a aula, eles já começavam a ler. E antes da aula finalizar, eles falavam, tia, já sei a resposta. Isso aí. Então, é maravilhoso mesmo, porque são estimulados a ler, a estudar, isso é muito bacana. E é importante nós reforçarmos que, na Escola Bíblica Dominical, todas as crianças, intermediários e adolescentes recebem uma atividade que tem uma leitura semanal de um versículo. Então, aquele versículo, ele precisa continuar sendo lido todos os dias, né, aquele que é indicado na atividade. Mas com os adolescentes, nós já podemos ter uma maior experiência de leitura, um tempo maior de estudo, que a Denise foi destacando, fontes, né? Fazendo essa relação com a vida dele. E aí estava conversando com a Denise, em um dos episódios anteriores, nós destacamos este livro, A Palavra de Deus, que é o livro do Instituto Bíblico, do curso de doutrinas. Por quê? Para nós que somos mães, que somos pais, a gente precisa entender com mais profundidade para ensiná-los. Então, por exemplo, quando ele chega aqui para falar dos evangelhos, ele vai dizendo como que Jesus é apresentado em Mateus. Faz uma outra contextualização, né? Como que Jesus é apresentado em João. De absorver, né? Isso, e para a gente também saber explicá-los. Por exemplo, por que em Marcos Jesus é apresentado como servo? E aí, esse livro de doutrinas bíblicas, ele vai nos explicar
E aí ele diz, né, Jesus é apresentado como servo, o bezerro que puxava o arado, porque naquele momento os romanos tinham muitos escravos e gostavam de saber se era bom para o trabalho. E ele vai nos contextualizando de modo que a gente tenha uma profundidade. Então, para nós pais, mães, né, é sempre importante, na Livraria do Manaim nós temos vários livros que nós podemos estudar para poder estudar com os nossos filhos. E lançar o desafio, porque para você lançar um desafio, né, para o adolescente, você tem que ter o conhecimento. E tanto o pai ou a mãe ou o professor, né, da escola bíblica, é importante ter o conhecimento bíblico, porque aí às vezes ele vai trazer uma informação nova. Ele vai ler além do que você está lendo. Então é muito interessante realmente aprofundar na palavra. E eles perguntam também, né? muito. Sim. Eles são muito curiosos. E se a gente não souber a resposta, tia, você não sabe. A gente busca depois, né? Rosane, vamos falar um pouquinho da sua experiência como jovem na igreja, leitora assídua da Bíblia, de todos os livros, de trás para frente para trás, também como mãe de Gabriel, que é um jovem, uma bênção, que lê muito a Bíblia, de todas, né, as coisas, da Bíblia especialmente, mas de todas as coisas. Eu tive uma experiência muito diferente quando jovem. Eu cheguei na igreja e eu vi as pessoas, até comentei com o Kézia hoje vindo para cá, eu vi as pessoas falando da palavra, né? E os irmãos dando assistência, e quando ia dar assistência usava a palavra. E eu pensava assim, eu quero ser assim, é isso que eu quero. E eu, jovem, nova convertida, não fazia ideia, né? Então eu falei, vou ler a Bíblia toda. Porque depois que eu ler a Bíblia toda, eu vou saber tudo e vai ser facinho. Eu comecei a ler e jovem, né, nova convertida, eu não entendia muito. Eu tinha muitas perguntas para o meu professor de jovem. E eu lia e chegava e perguntava. E assim, eu percebia que eu não estava ficando igual aos irmãos. E aí o capitão do meu grupo disse assim, Rosane, a leitura à palavra é muito mais do que a letra. Né? Você tem que ler, entender o que está além. Profecia, revelação. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda pela palavra. Aí eu queria ler de novo a Bíblia. Eu queria ler de novo e ler de novo. E aí a gente vai amadurecendo, né? À medida que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo conhecimento, vai amadurecendo, vai tendo experiências. E muito interessante que o meu filho teve a mesma experiência que eu tive sem eu contar isso para ele. Quando de adolescente para jovem, ele, como a Kézia sabe, você sabe, ele leitor, né? Lê tudo. Primeira coisa que ele fez quando ele se batizou era ler a Bíblia. Ele queria ler tudo. E ele leu tudo a Bíblia. E interessante que eu observei e eu falei, ele está tendo a mesma experiência que eu estou tendo. Aí depois ele amadureceu um pouco mais e ele começou a criar uma rotina de leitura igual ao que eu fiz quando jovem. Maravilha. Então ele criou essa rotina sem que eu pontuasse, né? A gente, claro que lá em casa a gente tinha o costume de ler e debater aquilo que a gente lia, principalmente meu esposo com ele, lia os textos e um, né, meio que pregava para o outro e falava e fazia as aplicações. Mas ele criou uma rotina que eu, assim, gostaria de pontuar porque serve de exemplo para os jovens. Jovem é diferente de adolescente, né? Então, jovem, às vezes não tem muito tempo, porque está na escola, estudando um pouco mais, né? Alguns trabalham, então, ele criou uma rotina. Ele faz cursinho, né? E ele botou na rotina dele de estudo um tempo para a palavra. E o interessante é que ele lê e anota. Então, ele tem uns caderninhos de resumo que vende lá no Manaim. Como aqueles que você tinha, né, na juventude. Iguais os que eu tinha. E ele lê e anota. Como se ele estivesse estudando, né? Não é uma leitura aleatória. Então, ele vai lendo e ele vai anotando aquilo que ele vai alcançando naquilo que ele vai lendo. E isso já tem muitos caderninhos lá em casa. E assim, foi uma bênção do Senhor isso na vida dele. Porque o batismo, né? Ele com 15 anos quis batizar e o batismo foi um divisor de água na vida dele. Inclusive em relação à palavra.
ele tem assim uma paixão pela palavra. Tudo dele é, vamos consultar? O que a palavra diz? E esse hábito dele é que desde cedo, eu sempre, todas as vezes que eu ia alinhar alguma coisa com ele, mesmo ele criança, eu sempre falava, meu filho, a palavra diz isto. Está na palavra. Experiência. José fez assim, Daniel era assim. Então eu sempre mencionava... Isso não é novo, né? Isso é histórico. Sempre mencionava a palavra. E aí ele foi adquirindo esse hábito, né? E o pai também sempre muito ali junto, presente, né? E a Kézia até comentou culto. que na igreja termina o culto, os dois ficam lá. Não dá oportunidade pra gente conversar, só fica os dois juntos. Ai, que gracinha. Muito bom. E assim, por que eu mencionei a questão do anotar? É porque a rotina do jovem é mais, né? Apertada. Então, o tempinho que você tem, você leu, você anotou, você fixa, né? Você fixa mais. Sim. Então, é um hábito. Eu estou estudando, né, Denise? Eu estou estudando, eu incluo nessa minha rotina de estudo o estudo da palavra, né? E interessante que às vezes a gente que é mãe, a gente ouve uma fala, né, que as pessoas falam muito. Não existe um manual de como educar os filhos, de como criar os filhos. Gente, tem sim, né? Então você vai revelar hoje. Vou revelar. Tem um manual sim, esse manual chama A Palavra. Amém, glória a Deus. Então, não tem erro. Nós que somos servos sabemos disso. Nosso manual está aqui, é a palavra. E se nós aplicarmos isto, passarmos isto para os nossos filhos, sucesso garantido. Amém. Né? Quando a gente está naquela fase de ter filho, de adolescente para jovem, há uma preocupação. Eu tive essa preocupação. Pensei, meu Deus, meu filho vai para ser jovem. A gente sabe que são novos desafios, né? Experiências, a gente sabe que é tudo muito diferente. E há uma preocupação, porque os oferecimentos são muitos, né? Então a minha preocupação era essa. Mas eu costumo dizer que o que me salvou foi a palavra. Porque em todo o tempo ela estava presente ali na rotina dele. Então, eu de longe, né, às vezes a gente trabalha fora, né, tem aquelas rotinas, mas às vezes eu passava na porta do quarto, olhava, achava que ele estava estudando e eu olhava a apostila estava do lado e ele estava com a Bíblia. Então ele incluiu essa rotina. E eu tenho certeza que a garantia de um jovem hoje, eu posso falar de experiência própria, de um jovem hoje com 20 anos, estar na presença do Senhor, gostar da atividade na casa do Senhor, se integrar. Gabriel quis ser obreiro com 15 anos. Eu quero ser obreiro. Né? O pastor disse, não tem problema nenhum. E eu preocupada, achando, meu Deus. E ele queria um terno, né? E aí o pai dele disse assim, meu filho, há muitas responsabilidades para colocar um terno. Próprio de Alex. Né? E uma das coisas é a palavra. Você precisa saber a palavra. Porque quando um irmão levantar a mão e você for dar assistência, você tem que estar respaldado na palavra, no que você vai dizer. Então, a nossa garantia lá em casa de um jovem na presença do Senhor, com certeza foi a palavra. Óbvio, né, que nós transmitimos a herança, que nós ensinamos, aquilo que nos foi ensinado nós transmitimos, né, aquilo que a palavra, né, fala, e eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Sim. Então, fizemos a nossa parte. Mas a garantia da firmeza de um jovem hoje na presença do Senhor, de querer estar ali, de amar a obra, de querer estar voluntário, né? Gabriel está voluntário no Manaim. Então, a gente chega lá no Manaim e vê os jovens lá como voluntário, é uma bênção, né? Então, a garantia disso, com certeza, gente, é a palavra. É você estar respaldado, firmado nessa palavra tão maravilhosa, né? Quis ser missionário, quis ir para a missão. Então, do sertão, né? Palavra, meu filho, oração, leitura, palavra, se preparar, porque você vai encontrar todos os tipos de pessoas sedentas, que precisam de uma palavra. Então, em todo tempo, a palavra está presente, em todo tempo. Então, eu afirmo, né, com certeza, de que hoje, a certeza que eu tenho
de que meu filho está hoje jovem na presença do Senhor, que ama esta obra. Muito desse amor, dessa garantia que eu tenho, com certeza é a palavra. Que ele não larga, que está ali presente 24 horas com ele, o tempo todo. E não tem nada que faz se não consultar, tá? Aprendeu desde pequena, e ele dá uma né? palavrinha também, tá? Uhum. Mamãe, uma palavrinha. E a palavra? Você já consultou? E eu não posso reclamar, tá? Se eu reclamar de qualquer coisa, ele pergunta assim, leu a palavra? Consultou? Perguntou o Senhor? Aí eu, amém, meu filho. Vamos ler a palavra, vamos consultar. Então, hoje eu estou aprendendo com ele. Houve um tempo que eu dei e hoje eu estou recebendo. Glória Participo a do Deus. culto. Glória a Jesus. Chega em casa, mamãe, aquele dom falou assim, abre a palavra, ó, tá aqui. Então é uma benção. Glória a Deus. É uma benção. Rosane traz um relato, Kézia, né, da leitura com o jovem. Na verdade, do estudo da palavra do Senhor, né? E aí hoje nós temos, na verdade, né, iniciou anteriormente o grupo de Ciência e Fé, que tem feito uma proposta muito boa para os jovens, também para nós, né, para nós os adultos, que é a da leitura bíblica, né, um plano ali. Então, quem nos acompanha, se ainda não conhece, nós convidamos para conhecer esse plano do grupo de Ciência e Fé, da leitura, e que os nossos jovens possam estar cada dia mais fortalecidos. Né? Quem sabe os nossos adolescentes. Aqui, Denise, a gente sempre vai frisando que desde as crianças, nesses episódios que o Senhor foi nos orientando, para as crianças, a gente não está delimitando, um versículo, é um capítulo inteiro, uma quantidade. Mas cada criança, cada adolescente, cada jovem é único. Então pode ser que um adolescente já consiga acompanhar o plano da leitura, né, da leitura bíblica diária. Né? Às vezes até um intermediário, se for mais maduro, se gostar de ler, se esse for um hábito da família, né? Não é? Uma benção. Então é o ensino da palavra, é esse ensino que é a vitória das nossas casas, né? Nossos adolescentes, nossos jovens estão diante de tantos desafios, né? Vocês foram colocando muitos desafios, mas eles crescem fortalecidos numa direção segura, né, Rosane? Pergunta o Senhor, o que é que o Senhor tem para nos falar, porque tem conhecimento da palavra. E essa direção segura, essa leitura, ela também traz confirmações científicas, né, Kézia? É verdade. Nós estamos estudando, né, a partir de relatórios de um centro de estudo de engajamento da Bíblia, nos traz relatórios preciosos, né, para esse tema, por exemplo, que nós estamos tratando. No primeiro episódio que nós falamos sobre isso, nós falamos que nós temos poucas pesquisas longitudinais, né, que vão mostrar esse efeito desde criança até a vida adulta. Porém, Kézia relatou, né, nós localizamos, há uma instituição que chama a nossa atenção porque ela se propõe a responder. Por que tantas pessoas possuem a Bíblia, mas nem todas leem, nem todas estudam a palavra do Senhor? Então, desde 2003, os pesquisadores desse centro, que é um centro de engajamento da Bíblia, que fica nos Estados Unidos, eles estão envolvidos com pesquisas e ações que nos ajudam, né, Kézia, a pensar esse modo de ampliar o relacionamento do Senhor com o Senhor por meio da leitura da Bíblia. E uma das pesquisas que foi realizada com mais de 40 mil pessoas naquele país, eu e Kézia estudávamos recentemente, ela vai mostrando o quê? Que as pessoas, eles realizaram com pessoas de 8 até 80. Então, desde crianças até as pessoas mais idosas. E quando divulgou, ele mostrou que a leitura da Bíblia pelas pessoas que se declaram cristãs, quando ela é realizada com uma frequência menor, um dia eu leio, outro dia eu não leio, aí depois eu leio de novo, ou eu leio um dia, pulo 2 dias, porque a nossa não se tornou aquilo que a Rosane ressaltou na vida de Gabriel. Colocou dentro de um plano, de uma rotina, então todos os dias ele tinha aquele tempo separado. E aí esse período pequeno não mostra resultados possíveis de mensurar, né? Resultados que trouxe transformação para a vida daquelas pessoas, mesmo se comparando aí com aquelas pessoas que não são cristãs ou que, né,
não fazem essa leitura. Mas quando se lê 4 vezes ou mais, né, Kézia, que dizia a pesquisa, por semana, os efeitos trazem modificações no cérebro das crianças, dos adolescentes, dos jovens e até dos adultos, né? Se tiver algum adulto que ainda não fez a leitura da Bíblia, nós convidamos a fazer a leitura neste ano. Ver essa transformação, né? É uma transformação, né? E não é só ler, Rosane ressaltou, é ler e alcançar a revelação do Senhor, aquilo que está por trás da letra e colocar em prática nas nossas ações, na nossa vida, não é isso? Então é nesse sentido que os resultados da pesquisa vão mostrando que quem faz essa leitura regular diminui em 30% o sentimento de solidão, diminui em 32% o sentimento de raiva. Então veja as pessoas, como que a leitura nos acalma, né? 40% os problemas familiares. E a pesquisa diz que até 57% os problemas com alcoolismo, os problemas com drogas e 78% o vício com jogos. E aí, quando nós estávamos lendo... É um manual, né? É um manual. Sim. É um desafio, Sim. mas é um desafio maravilhoso, não é, Denise? E esses números impactam diretamente os adolescentes, vamos colocar. Claro que é geral, mas, por exemplo, os adolescentes hoje... vivem muito assim, crise de ansiedade, questões emocionais, depressão, questões emocionais, até vistos em jogos, né, os eletrônicos hoje em dia. Então, quer dizer, a palavra do Senhor, ela é uma bênção em toda a área da vida do adolescente. Toda a nossa vida, né, de forma geral, mas também no adolescente. Uma substituição, né? Então, eu tenho um tempo para os jogos, hoje é comum, né? O adolescente, o jovem. Mas vamos substituir esse tempo, né? Eu tenho um tempo de 1 hora de jogos. É possível, né? É possível a gente substituir? Claro que é. Claro. Né? Principalmente, eu penso principalmente nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Sim. O jovem, talvez, ele tende a criar a rotina dele, né? Mas no caso dos adolescentes, igual a Denise estava falando, vamos substituir? Sim. Substituir pela leitura? A orientação tem que ser mais pertinho, Mais né, pertinho, Rosane? mais Tem que ser pertinho. mais pertinho das crianças. O jovem você aconselha, Uhum. né? Você aconselha, você dá uma dica. Olha, vamos reorganizar a sua rotina? Vamos colocar aqui no seu tempo de estudo, um período de estudo da palavra? Você estuda de 2 às 6, fazendo as atividades da escola, do cursinho, né? Qual o tempo que a gente pode colocar? 20 minutos? Uns 30 minutos? Sim. Encaixa, tira um pouquinho da escola e coloca a leitura da Reduz palavra. o tempo das redes Isso aí, sociais. Mostrando a substituição. bondade do Senhor, né? Isso Aquilo aí. que a Denise frisou, mostrando o amor do Senhor para nós. Denise, minha menina, esse ano ela foi para o 6º ano e aí ela precisou mudar de escola. E aí na semana anterior ela estava muito preocupada. Por quê? Porque são coleguinhas novas. Escola nova, Escola né? nova, professores novos, se vão gostar de mim, o que eu vou fazer, como que eu devo agir. Aí eu quero contar uma experiência para vocês, porque nós fomos estudando essa pesquisa e o Senhor foi me fazendo lembrar do que nós vivemos. Aí eu fui ler para ela, meninas, um texto lá em Lucas 12. Vou ler alguns versículos, eu li o texto todo para ela, mas eu vou compartilhar alguns com vocês. A palavra diz assim, Lucas 12, 22. E disse aos discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves dos céus. Aleluia. E aí a palavra continua, né? Aí no versículo 27 diz assim, considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fio, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí ela lembrou, né, do rei Salomão, e aí a palavra continua assim, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E aí nós vamos conversar sobre isso, como que o Senhor prepara todas as coisas para as nossas vidas. E aí nós fomos fazer a oração antes de dormir, meu esposo estava junto, e quando ela deitou,
Nós fechamos a porta do quarto e aí ela chamou, eu voltei, ela falou bem assim, mãe, como que a leitura da palavra do Senhor acalma a gente, né? Eu tô tão tranquila agora, não estou mais preocupada. Então, viver a palavra do Senhor, né? Ensinar os nossos filhos a termos essas experiências, né, Kézia? Isso é maravilhoso, porque nós não falamos daquilo que nós não vivemos. Sim. Acho que isso é muito importante frisar. Nós não temos relato de luxo para dizer que na nossa casa funciona tudo bem, que a leitura da palavra funciona todos os dias. Nós aqui gostamos de dizer isso, nós estamos buscando acertar neste processo, todos juntos, todos os dias. Mas é maravilhoso como o Senhor nos dá experiências novas, testifica, né, como essa que Fernanda falou. Os meus também tiveram muitas demandas ao longo do ano e a palavra do Senhor era que nos sustentava, nos trazia paz, nos trazia segurança. Às vezes o cenário não muda, mas os nossos filhos vão mudar. Porque eles vão se sentir mais fortalecidos, né? Com a leitura, com a segurança que nós só temos no Senhor. E em outro relatório, né? Porque eles divulgam outros dados que nós gostamos muito de ver. Quem estuda a Bíblia 4 vezes por semana aumenta a sua capacidade de compartilhar a sua fé em 228%. Olha só. Em falar do Senhor, falar da relevância da Bíblia, para todos que encontram, né? Não tem medo, porque está fortalecido, seguro, né? Também tem uma condição de memorizar a Bíblia que aumenta em mais de 400%. E também de ter mais fé que pode ser aumentada em 200%. Não é uma transformação maravilhosa ser impactado pela leitura da palavra, não é? Nós também gostamos de outros relatórios deste centro. Eles falam de um relatório que foi divulgado em 2011, que foi realizado com 1.500 adolescentes cristãos. Aí é do nosso público de hoje, não é verdade? Então, a pesquisa ela investiga como jovens cristãos ouvem a voz do Senhor. Nós ficamos curiosos, né? E olhem só o que os dados estão trazendo. Acompanhe a imagem. Tem um gráfico que mostra que no topo das respostas dos entrevistados, 27% diz que ouve o Senhor por meio das orações. 21% já vai dizer, né, logo abaixo, que ouve por meio de outra pessoa, o pastor ou os pais, e apenas 16% ouve lendo a Bíblia. Então, ainda é um dado pouco expressivo, considerando que é um grupo de adolescentes cristãos que leem a palavra, que participam da EBD e que se dizem engajados nas atividades da sua igreja. Então, a pesquisa ainda mostra que aproximadamente 1/3 deste grupo, em torno de 35%, acredita que a Bíblia contém erros e não recorrem à Bíblia em tempos difíceis. Então, esses dados são alerta para nós, porque mesmo que eles estejam ali todos os dias, numa pesquisa como essa, revela o entendimento que eles têm desse recurso maravilhoso. Então, outros dados também vão mostrar que a maioria, 90%, em contrapartida, acreditam que a fé que eles têm é extremamente importante. E mais da metade do grupo também mostra que 60%, né, que eles leem a Bíblia acompanhados de alguém da família e que sentem a presença do Senhor quando oram. Então, aqui nós estamos falando de questões que são muito importantes, né? Ou seja, esse grupo de adolescentes, nessa pesquisa, mostra que eles leem a Bíblia, eles estão expostos à palavra, mas eles também estão expostos a tantas outras coisas que os deixam distraídos, perdidos, e eles perdem, inclusive, a referência de mostrar que a Bíblia, né, a Bíblia como o topo de uma resposta possível de aproximação com o Senhor. Isso é muito sério para nós, né? Então, Kézia, quando você frisou lá no primeiro episódio que nós, mães e os pais também, né, meninas, um programa com meninas, mas também para os pais, que nós temos que ser o exemplo. A pesquisa vai mostrar que os adolescentes leem mais quando tem essa mediação, um acompanhamento. Uma responsabilidade grande da gente poder mostrar para os nossos filhos e também na igreja, a gente enquanto professoras, esse elo de ligação, de que a voz do Senhor está na palavra, de que ele vai ouvir o Senhor falar.
né? Então, é uma responsabilidade grande, Não é só um livro de histórias, né? né? Sim. Então, mostrar que você quer que o Senhor fale com você, se quer ouvir a voz do Senhor, a palavra. E também mostrar que nós, pais e mães, não podemos chegar em casa, quero que eles leiam, meu filho não está lendo, minha filha não está lendo, mas eles me veem lendo, eles me veem estudando, eles veem os caderninhos da mãe de estudo, da palavra do Senhor, né, os registros, que outras coisas eu tenho aproveitado o meu tempo. Então, assim, nós temos sido exemplo para os nossos filhos na leitura bíblica. É isso mesmo. Preocupado ainda com essa questão, tem um outro relatório desse centro que mostra também dados importantes para nós. Eles fazem uma pesquisa que foi divulgada em 2009 com adolescentes, jovens, adultos e idosos. E a queixa principal para não ler a Bíblia é falta de tempo e falta de motivação. Olha só, é uma pesquisa que já tem um certo tempo. Mas ali naquele momento eles já mostravam que estavam ocupados com muitas coisas. Nos dias de hoje é diferente. Então, na pesquisa eles mostram que eles não têm tempo, se distraem facilmente, não têm motivação para ler, têm dificuldade para ler e entender a Bíblia e também para buscar um crescimento espiritual. E uma minoria fala que tem um plano de leitura. Nessa pesquisa eles enfatizam o plano de leitura como um recurso. Por que eles enfatizam o plano de leitura, que foi isso que Denise trouxe, né? Porque nós gostamos de respostas práticas para o nosso dia a dia. E o plano de leitura é um recurso que funciona para muitas pessoas, porque ele traz uma estratégia estruturada, objetiva, né, como as irmãs abordaram, evita, a partir desse plano, que se pule aquelas partes que a gente considera mais difícil, né, às vezes o livro de números, né? Então, aquela genealogia. Então, com um plano estruturado, você evita de pular algumas partes. Então, como Fernanda disse, nós estamos aqui todos acompanhando o que o Grupo Ciência e Fé está compartilhando conosco pelas redes sociais. Mas, sobretudo, esses estudos que nós estamos trazendo são um alerta para nós para pensarmos como está a condição da nossa casa. Afinal, como está a qualidade da leitura bíblica nossa, né, da nossa família, dos nossos filhos, como está a sua experiência com o Senhor, a certeza de salvação. Então, irmãos, este é um tempo de ajustar a nossa casa. Além disso, há tantos lares de adolescentes e jovens que não são discípulos. E mesmo assim, eles precisam desejar conhecer o Senhor e seguir, independente da experiência da sua casa. Eles também precisam de apoio. Então, aqui nós buscamos ser muito realistas em relação a isso, porque nós estamos tentando recomeçar em processo. Então, talvez o filho precisa de uma ajuda, mas nós também, né? Então, ler juntos vai fortalecer não só os nossos filhos, mas a família como um todo, os pais. Então, seja qual for a idade, no horário que nós temos, vamos ler ao menos um pequeno trecho e orar juntos e retomar um altar ao Senhor no nosso lar, com a nossa família. O Senhor é poderoso, nós cremos, né, para reverter qualquer situação que nós estejamos vivendo de dificuldade e trazer agora uma experiência nova neste ano que se inicia, na verdade, com a leitura da palavra, com outras experiências neste tempo, porque é um tempo novo para nós, um tempo novo para os nossos filhos também. Isso mesmo, meninas. E olha, além da leitura da Bíblia, é muito importante que nós, como mães, os pais, possam contribuir com as demais escolhas de leituras que os nossos filhos fazem, né? Para que o seu coração seja protegido, para que o seu coração seja guardado pela palavra do Senhor. E a Livraria do Manaim tem livros que nos ajudam a compreender mais a respeito da Bíblia e das revelações do tempo para este tempo. Para tratar deste assunto, vamos ouvir as indicações do pastor Ian? Paz Senhor a todos. Estamos aqui visitando a Livraria do Manaim, aqui em Domingos Martins, e encontramos aqui algumas opções boas de livro. Exemplo essa, Maná Diário, volume 1 e volume 2. Nesses livros tem 365 mensagens, ou seja, uma coletânea de mensagem, uma para cada dia. E o pai aqui vai encontrar inverno e verão, rosa de Saron, pérola de grande preço, tesouro escondido, uma opção boa para os pais falarem para os seus filhos, contarem aos seus filhos, principalmente os adolescentes,
uma mensagem diária. Amém. Pastor Ian, muito obrigada por essa indicação maravilhosa do Maná, que é tão importante para nós. Nós agradecemos também as queridas irmãs Denise e Rosane, uma alegria ter vocês aqui, tornando o nosso programa tão cheio de amor e cheio de experiências. Amém, né? Nós que agradecemos a oportunidade. É sempre uma bênção, né? Tratarmos dos assuntos relacionados à palavra do Senhor e contribuir, né, de alguma forma para o crescimento espiritual dos nossos adolescentes e jovens. Obrigada a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço também. É um privilégio poder participar e deixar um recadinho, né, para os nossos jovens, que a palavra é o que vai dirigir, né, o que vai orientar. E com certeza muitas vitórias virão. Amém. Com a leitura da palavra. Muitas experiências, Obrigada, né? A honra foi toda nossa em recebê-los, né? Kézia, uma grande alegria. E Kézia ainda tem um recadinho para quem nos acompanha. Bom, você que está conosco até agora, queremos conhecer a sua experiência em sua casa, em sua igreja. Esse episódio contribuiu para te inspirar a agir de um outro modo? Então compartilhe conosco por meio do Instagram, @icm.organização e método. Como tem sido a organização da rotina da leitura bíblica em família na sua casa, os desafios da sua família e também as estratégias que vocês têm buscado junto no Senhor. Vamos firmes nesse propósito da leitura bíblica com os nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Amém.